E aí, como agir diante do FOMO, o medo de se tornar obsoleto? Olá, eu sou Marília Lobo. Eu sou Lígia Facione e nós estamos aqui no podcast Amanhã Eu Trabalho para falar sobre trabalho, sobre futuro em conversas honestas. Mas como é que a gente faz? Como é que você lida com fogo, Marília? Conta aí a sua história para nós, desde o começo. Desde o começo, é engraçado, né? Porque, primeiro, essa ideia de se tornar obsoleto, eu acho que a gente tem que ter cuidado, como a gente falou no primeiro episódio. E eu começo lidando a partir dessa perspectiva, porque eu sempre me lembro que existir por si só é o propósito da vida. Então, acho que, apesar de ser bastante filosófico, essa é a meu primeiro instinto de como eu lido. Eu acho que é importante a gente lembrar e relembrar e relembrar que o sentido da vida é existir, né? Que não estamos aqui só por um trabalho, só para um cargo, para pagar conta, para pagar boleto. Existir por si só é a grande magia. Então, esse é o primeiro passo. E eu acho que essa questão de construir conexões e aumentar a probabilidade de conexões. Na minha vida, as coisas que aconteceram, elas aconteceram diferente do que eu imaginava, mas porque eu tive encontros rápidos, outros menos, outros mais longos, que me permitiram começar novos capítulos, começar novas ideias. Então, por exemplo, como eu vim parar aqui em Berlim, né? Mas o primeiro capítulo que você Primeiro estudou. capítulo. O que eu estudei? Como que você escolheu o que você estudou? Tá. Bom, então, esse é engraçado, porque o FOBO, ele não era algo, não era uma sigla lá de 2000, 1900 e bolinha, quando eu fui para a faculdade, mas eu estudei comunicação e eu me lembro que a decisão em estudar comunicação era baseada, comunicação com ênfase em relações públicas, nesse desejo de entender o bastidor. O relações públicas é um profissional que fica muito no bastidor e de comunicar, mas comunicar com os públicos estratégicos das empresas. Então, a minha história de formação, ela tem muito a ver com essa curiosidade de conhecer novas perspectivas, novas pessoas, novas realidades e principalmente como que aconteciam os bastidores. Mas não era uma coisa orientada por eu vou escolher essa profissão porque eu acho que é uma profissão com uma maior empregabilidade. Que vai ganhar mais. Que vai ganhar mais. E claro, eu acho que sempre que eu reflito sobre isso, eu penso que a gente tem que saber de onde a gente está partindo e quais são as condições, né, que a gente tem de partida. Eu tive condições muito boas, ou seja, eu não tive essa pressão que me dizia eu preciso escolher isso porque eu preciso pagar tal conta. Uhum. E no seu caso, como que foi sua história? O meu pai era mecânico de avião e naquela época era como trabalhar na SpaceX, assim, era na NASA, porque avião não era uma coisa que fazia parte do dia a dia das pessoas. Então, e ele era mecânico, e ele tinha uma rixa com os engenheiros, porque os engenheiros não sabiam nada, porque os engenheiros só sabiam no papel, não, na prática do dia a dia eles não sabiam. E aí eu sou a filha mais velha, meu pai me explicava como as coisas funcionavam e eu sempre gostei de saber como as coisas funcionavam. Aí eu fiz escola técnica, fiz eletrotécnica e depois fui fazer engenharia. E aí foi a grande virada para o meu pai, porque ele começou a defender os engenheiros. Foi muito fofo ele. Muito fofo, meu pai. E aí eu fiz mestrado em automação e controle industrial, fiz doutorado na área de engenharia de produção, sempre na área de tecnologia, que me fascinou por muita influência do meu pai. Ele me apresentou o maravilhoso mundo das máquinas, mas depois que eu fiz o meu mestrado, eu trabalhava numa startup na época, que o que a gente estava desenvolvendo, que era um drone naquela época, não era uma empresa, era um laboratório de desenvolvimento, porque a gente não estava preocupado com o mercado, a gente só estava preocupado com a tecnologia. E eu achava que tinha alguma coisa errada, porque a empresa não conseguia se desenvolver. Depois tinha muitos outros fatores que eu fui estudar mais tarde. Mas aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em marketing. E aí um novo mundo se abriu para mim, porque eu sentei na sala de aula ao lado de pessoas de humanas, que eu não tinha nem amigos de humanas. Quem são essas pessoas? E foi assim, eu fiquei muito deslumbrada. Eu falei, gente, eu preciso aprender mais, porque a gente precisa saber isso. E aí fui fazer uma outra pós-graduação na área de comunicação e propaganda. E daí, na aula inaugural, era sobre percepção gráfica e era um designer que deu a aula magna.
E aí eu falei assim, como eu vivi até hoje sem saber isso? Aí fui fazer o doutorado em gestão do design. E aí adorei, eu sempre gostei muito de aprender. Eu não necessariamente gostava de estudar, eu gostava de aprender. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Ninguém gosta de fazer prova e trabalho, mas assistir aula, eu sempre amei assistir aula. E aí, toda vez eu queria assistir aula, eu ficava me matriculando em outros cursos, eu tenho muitos cursos, mas é por diversão. E você vê, né, ouvindo essa história, e eu também senti a mesma coisa de teoria e prática, porque daí eu estudei comunicação, e eu tinha esse ímpeto de querer praticar, e aí fui pro caminho de abrir minha própria empresa, e trabalhar com comunicação, com administração, com clientes, e com empresas e marcas e tal. Mas é curioso porque eu volto ouvindo essa história e refletindo sobre a minha, sobre a questão de estar obsoleto, né, ou não, nesse entendimento da sigla que a gente está debatendo aqui, tem muito a ver, me parece, com não perder a curiosidade, não perder... Eu acho que quando eu penso sobre os medos, né, quando eu penso sobre, meu futuro do trabalho, medo, assim, o que eu mais temo é perder essa chama da curiosidade, de continuar curioso por sei lá o que vai vir, mas continuar com esse genuíno, essa curiosidade genuína de desbravar e de continuar aprendendo, de continuar interagindo, porque eu acho que para mim isso é o maior medo, que pode ser aquela coisa que aí sim me tornaria obsoleta. A Fernanda Torres tem uma entrevista que ela fala exatamente isso, que o medo dela não é de morrer, é de perder o interesse na vida. Olha que legal, é isso. E para mim, se alguém me pedir para definir quem é você, eu não tenho cargo, eu não tenho chefe, eu não tenho empresa, eu sou uma curiosa profissional. É isso que eu sou. E eu gosto muito de ler, eu quero saber o que tem na próxima página. Então, isso é bonito, né? Porque eu acho que quando a gente fala de futuro do trabalho e de futuro, nosso futuro, é importante que a gente continue a ter a curiosidade de virar a página e falar o que vai acontecer. O que vai acontecer? E muito nessa linha de, o que vai acontecer e como que eu posso construir uma história a partir disso aqui que está acontecendo. Porque assim, depois disso eu fui fazer o doutorado, depois eu comecei a trabalhar, dar palestras, dar aulas em curso de graduação, de pós-graduação. Depois eu vim parar na Alemanha, tive que aprender alemão, que ainda só morrendo nascendo de novo, gente, é muito difícil. Sabe aquela brincadeira, a vida é muito longa para aprender alemão? É verdade, tá? Nós moramos aqui há bastante tempo e ainda falta muito. Mas enfim, aí é um aprendizado contínuo, a gente não vai ter problema com Alzheimer, de jeito nenhum, porque a gente sempre tem que estar aprendendo. Também eu fiz algumas especializações aqui em Design Thinking, em Futures Thinking. Depois resolvi fazer uma formação em UX e UI Design. Fiz uma certificação profissional e fiz um bootcamp. E a minha ideia era trocar de carreira para trabalhar numa empresa como UX Design, porque eu me sinto muito solitária. Eu sou uma criadora de conteúdo, escrevo livros, faço um monte de coisa. Mas é um trabalho solitário, né? Por isso que é tão bom estar aqui com você, Maria. É um trabalho muito solitário. O trabalho intelectual é um trabalho muito solitário. E eu queria ter experiência de trabalhar, porque as pessoas eram muito mais jovens do que eu. E eu queria essa perspectiva nova, então eu fiz essas formações, mas eu fui atropelada pela inteligência artificial, que cortou os cargos de júnior, de entrantes. E apesar de eu ter muita experiência em outras áreas, nesta área eu era uma entrante. Então eu tentei durante 2 anos, abri uma startup com amigas, aí a gente viu que não era aquilo que a gente queria, nenhuma de nós duas estava interessada no ecossistema de startups, que a gente não curtiu muito. E a gente tentou até um financiamento e não conseguiu, e aí eu voltei para trás e falei, eu vou fazer o que eu gosto, que é aprender para compartilhar. A minha missão é aprender para compartilhar. Então é para isso que eu vivo. E é para isso que nós estamos aqui. É isso. E ouvindo você, assim, eu acho que tem essa linha da curiosidade, mas também tem a linha da humildade em saber quando é o momento, como você falou, de olhar criticamente e dizer, olha, talvez realmente não seja por aqui. E não agora. Não agora, né? E uma das coisas que eu sinto com as pessoas que me procuram para falar de transição de carreira, para falar de mentorar, buscando um cargo executivo e tal, é essa angústia de que você vai perder, mas eu estudei isso, eu estudei aquilo. Nada é perdido. Não. Né? E é engraçado porque
paradoxalmente, a gente está vendo que com a inteligência artificial, as vagas de entrantes são as vagas que estão tendo maior impacto neste momento, e cada vez mais uma curva que mostra a necessidade de repertório vasto, de conexões inesperadas, de conexões múltiplas. Isso você só consegue com todas essas formações e essas experiências teóricas e práticas que não são óbvias e que não são perdidas. E como é que você chegou até aqui? Como eu cheguei até aqui? Em Berlim, você disse? Isso. Dá tempo de falar como eu cheguei até aqui? Long story short. Long story short. Porque também acho que tem a ver com esse saber o momento de encerrar ciclos e começar novos ciclos. Então, eu logo depois da faculdade, de uma especialização em marketing, eu abri uma agência, uma consultoria no Brasil, trabalhei durante 12 anos nessa consultoria, tive o privilégio de estar no lugar certo na hora certa, então acho que é importante reconhecer isso também. Trabalhei com muitas fusões, aquisições e processos de transformação de várias marcas. O Brasil estava recebendo todas aquelas fusões. E chegou um momento, 2015, que eu e minha sócia, a gente falou, poxa, agora acho que as fusões e aquisições estão chegando, batendo na nossa porta. É o momento de decidir, queremos continuar ou queremos partir para novos caminhos? E ali eu fiz um sabático, durante 2 anos, eu viajei o mundo fazendo um curso junto de liderança criativa e não planejava vir a Berlim. E por isso que eu falei dessa coisa de estar aberto também para as novas conexões, porque daí eu fiz o curso, conheci os vários países, os vários módulos, e recebi um convite para trabalhar na escola em que eu estava fazendo o curso, porque eu não sabia naquela época, mas eles viriam a ser adquiridos. E o meu papel era estruturar toda a parte de transformação para fusão e aquisição, que aconteceu. Depois eu fui para um cargo executivo, então fui para o lado de lá da mesa, eu sempre fui a empreendedora, sempre fui a pessoa que estava, que gerava empregos, e aqui eu sentia necessidade, porque eu não tinha nenhuma network, eu não tinha nenhum contato, falava um alemão ainda, enfim, trabalho prioritariamente em inglês. Trabalhei no corporativo e há pouco mais de quase um ano, né, meio ano, voltei à minha natureza independente, abrindo a minha empresa aqui agora, para trabalhar com cursos, educação corporativa, projetos de transformação, fusão e aquisição, mas que não aconteceriam se todos esses ciclos não tivessem sido abertos e sido fechados. Eu acho que fazendo esse exercício conjunto que a gente está fazendo aqui, eu vejo a curiosidade como uma palavra-chave, capacidade de abrir e encerrar ciclos e essa vontade incessante de continuar aprendendo e continuar abrindo novos capítulos, como você disse. E agora nós temos planos de dominação mundial. Agora a gente está com esse projeto. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque amanhã eu trabalho. Exato. Amanhã eu também trabalho. Então, fica aqui com a gente e até o próximo episódio. E até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado, onde a gente vai conversar honestamente sobre futuro, sobre trabalho, mas principalmente sobre humanidade. Tchau, até a próxima. Tchau. Eita, que esse ficou longo, hein?